Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia fascinante que vem da química de polímeros. Uma ideia que está, aos poucos, a revolucionar a forma como os medicamentos são administrados. Estamos a falar de transformar tratamentos que são, por natureza, agressivos em missões de altíssima precisão. Ok, para começar, vamos entender qual é o grande problema aqui. Pensem nisto. Muitos dos medicamentos mais potentes que existem, especialmente na área da quimioterapia, funcionam, bem, como um tiro de caçadeira. Claro, atingem o alvo, mas espalham-se por todo o lado. Acabam por causar imensos danos colaterais, afetando células perfeitamente saudáveis e provocando aqueles efeitos secundários que todos conhecemos e que são tão pesados. Vamos olhar para isto mais de perto. Os medicamentos convencionais são, na sua essência, moléculas muito pequenas. E o que é que isso significa na prática? Significa que para conseguirmos que uma dose minimamente eficaz chegue ao tumor, temos de inundar o corpo inteiro com o medicamento. A dose acaba por ser limitada não pela sua eficácia contra o cancro, mas sim pelos estragos que pode fazer a órgãos vitais, como a medula óssea ou o coração. Então a grande questão é esta, não é? Como é que se transforma essa caçadeira num míssil teleguiado? Como é que se cria um sistema que leva estes medicamentos superpotentes direitinho ao alvo e deixa o resto do corpo em paz? Pois bem, a resposta pode estar numa área fascinante chamada terapêutica com polímeros. A ideia aqui é genial na sua simplicidade. É criar uma espécie de cavalo de Troia molecular, um veículo para, no fundo, contrabandear o medicamento para dentro do território inimigo, sem que as defesas do corpo deem por isso. Ok, tecnicamente isto é a terapêutica com polímeros. E atenção, é muito importante perceber isto. Não se trata só de misturar um medicamento com um polímero, não. O medicamento é quimicamente ligado à estrutura do polímero. O que resulta disto é uma molécula totalmente nova, muito maior, e que se vai comportar de uma forma completamente diferente dentro do nosso organismo. A ideia fundamental disto tudo foi proposta por um químico chamado Helmut Ringsdorf, lá nos anos 70. E o processo é mesmo elegante. Pega-se no medicamento, liga-se-lhe uma espécie de fusível molecular, o tal conector clivável, e depois prende-se tudo a um grande veículo de transporte, que é o polímero. E é este veículo, este transportador, que é a chave para tudo o que acontece a seguir. Ok, mas agora vem a parte realmente genial. Como é que este pacote gigante sabe exatamente para onde tem de ir? Acontece que os tumores têm uma falha fundamental no seu design, e esta tecnologia explora isso de uma forma absolutamente brilhante. E a diferença está toda aqui. Os nossos vasos sanguíneos saudáveis são como canos perfeitos, bem selados, as paredes são estanques. Agora, os vasos que os tumores criam à pressa para se alimentarem são uma confusão. São defeituosos, cheios de buracos, com fugas. E, para juntar a tudo isto, os tumores têm um sistema de drenagem, o sistema linfático, que funciona pessimamente. Este fenómeno tem um nome. É o efeito de permeabilidade e retenção aumentadas, ou, para simplificar, o efeito EPR. E o que é que isto quer dizer, basicamente? Que as moléculas grandes, como o nosso conjugado de polímero, andam a circular no sangue e não conseguem sair dos vasos saudáveis. Mas, quando chegam aos vasos defeituosos do tumor, conseguem esgueirar-se pelas fugas. E uma vez lá dentro, ficam presas. Portanto, a história toda é esta. O nosso conjugado de polímero circula pelo corpo, passando ao lado dos tecidos saudáveis sem nos tocar. Quando encontra um tumor, entra pelos vasos sanguíneos com fugas e fica lá retido. E só aí, só naquele momento, é que o tal conector clivável, aquele fusível molecular, se parte e liberta um medicamento exatamente onde é preciso, no coração do tumor. O resultado? Eficácia máxima, com o mínimo de danos colaterais. Mas esta tecnologia é muito mais do que um sistema de entrega para medicamentos oncológicos. A verdade é que esta estrutura polimérica é incrivelmente versátil. É quase como uma caixa de ferramentas que pode ser usada para resolver muitos outros problemas na medicina. Pensem nisto como um canivete suíço. A ideia base pode ser adaptada de muitas maneiras diferentes. Já falamos bastante dos conjugados de medicamentos, que vemos aqui na segunda linha, mas a mesmíssima tecnologia pode ser usada para algo chamado pegoilação, que no fundo protege e estabiliza medicamentos mais frágeis, ou para a multivalência, que é uma forma super inteligente de criar superligantes para, por exemplo, neutralizar vírus. Vamos explorar um pouco melhor estas duas.
A PEG-ilação é um exemplo perfeito. Existem muitas proteínas terapêuticas que são super frágeis e que o nosso corpo elimina muito depressa. O que se faz é ligar-lhes cadeias de um polímero chamado PEG, criando uma espécie de escudo protetor à volta da proteína. Com isto, ela fica mais estável, é menos provável que cause uma reação imunitária e consegue ficar no corpo durante muito mais tempo. E o que é que isso significa para os doentes? Menos injeções. E não se pode subestimar a importância disto. Não foi só uma vitória científica, foi também uma vitória comercial. Como dizem dois dos pioneiros desta área, a Ruth Duncan e o M.J. Vicent, foi o sucesso dos medicamentos pegulados que deu credibilidade a todo este campo. Foi o que provou que esta abordagem com polímeros era mesmo viável e, claro, valiosa. Outro conceito super poderoso é a multivalência. A analogia é simples. Imaginem tentando agarrar-se a uma parede só com um dedo. Isso é uma ligação monovalente. Agora, imaginem agarrar-se com as duas mãos. Isso é multivalência. Ao prender vários agentes de ligação a uma única estrutura de polímero, a força total da ligação aumenta de forma exponencial. E isto é especialmente eficaz contra vírus, que têm imensos pontos de ancoragem na sua superfície. E quando se fala em exponencial, é mesmo a sério. A investigação mostra que esta abordagem multivalente pode aumentar a força da ligação em até 100 milhões de vezes, em comparação com uma única molécula. É a diferença entre um aperto de mão frouxo e ficar colado com supercola. Tudo isto já é impressionante, não é? Mas o campo não parou. A próxima geração desta terapêutica com polímeros promete ser ainda mais sofisticada e ainda mais poderosa. Os investigadores estão a trabalhar em várias frentes. Estão a desenvolver polímeros que são biodegradáveis, ou seja, que se desfazem de forma segura no corpo. Estão a criar plataformas teranósticas, um nome que junta terapia e diagnóstico. A ideia aqui é ter uma única partícula que consegue ao mesmo tempo mostrar onde está a doença e tratá-la. E talvez o mais entusiasmante de tudo, estão a desenvolver terapia de combinação num único polímero. Parem para pensar nisto. Normalmente, quando se tomam dois medicamentos, eles viajam pelo corpo a ritmos diferentes. Podem nem sequer chegar à célula doente ao mesmo tempo. Mas, ao ligar os dois à mesma estrutura de polímero, é como se chegassem ao destino de mãos dadas, exatamente no mesmo instante e na proporção certa. Isto garante que o ataque combinado deles tenha a máxima eficácia possível. E isto tudo leva-nos a uma questão final. Ao juntar a entrega direcionada, a libertação controlada e a terapia combinada de precisão, esta área da terapêutica com polímeros está a deixar para trás a abordagem de força bruta da medicina do século XX. A pergunta está a deixar de ser se conseguimos tratar a doença, para passar a ser com que nível de precisão o conseguimos fazer.